Chegue junto, pois o Por Dentro do Campus está no ar. Mas cuidado, viu? Essa sinalização aqui é para ser respeitada. Essas setas e linhas, aliás, lembram o trânsito, né? Aqui na Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde estou, elas servem justamente para controlar o fluxo de pessoas. Fazem parte dos protocolos sanitários determinados pela Pró-Reitoria de Administração que vamos entrevistar hoje. Essas placas orientando sobre a quantidade máxima de pessoas por ambiente, alertando também sobre a necessidade do distanciamento entre as pessoas, sobre o uso correto das máscaras. E itens de segurança como este também compõem as medidas da UFRN de prevenção à Covid-19. Agora, imagine adotar esse mesmo protocolo em todos os ambientes de todos os campi da UFRN. Pensou? Será que é por isso, então, que as atividades, as aulas presenciais ainda não voltaram? Mas com a vacinação dos profissionais da UFRN neste mês de julho, será que esse retorno aguardado por muitos já tem previsão de acontecer? É para buscar essas e outras respostas que a partir de agora eu passo a ser uma espécie de guia de turismo. No passeio que vou conduzir, tem espaço para duas pessoas especiais. E uma delas é você. Vamos? Valeu, amigo! Nossa primeira parada é aqui na reitoria para buscar a nossa entrevistada. Olha quem é a Pró-Reitora de Administração da UFRN, Maria do Carmo. Seja bem-vinda, Maria, ao Por Dentro do Campus. Obrigada. A senhora tem acompanhado o programa? Sim, sim. Bacana. Tem visto, então, que as entrevistas elas acontecem com a gente visitando, passeando, na verdade, por alguns pontos marcantes da universidade. Só que hoje eu tenho uma proposta diferenciada para a senhora. Que tal a gente conversar enquanto passeia pelo campus? Topa? Topo na hora. Vamos lá? Perfeito. Então, ó, tem 3 lugares reservados lá. Eu já convidei o pessoal de casa para nos acompanhar. Tem eu e agora a senhora. Vamos juntos? Ok, vamos lá. A gente vai conhecer aqui alguns pontos específicos que a senhora já conhece, né? Isso. Mas a gente vai relembrar agora no período da pandemia. Okay. Peço que a senhora fique à vontade. Pode se sentar aí. Obrigada. A gente vai iniciar agora a nossa entrevista. Inclusive, eu gostaria de agradecer a você que tem interagido conosco pelas redes sociais, enviando os questionamentos para que a gente possa interagir. E a primeira pergunta que eu queria começar essa entrevista é porque já conversamos com algumas pró-reitorias e as pessoas acabam tendo dúvidas sobre algumas específicas, como a de administração. Qual é a missão, qual é o papel dessa pró-reitoria para a universidade? Bom, Pedro, vamos lá. Acho que a viagem é longa, dá tempo a gente falar e explicar um pouquinho o que é a Pró-Reitoria de Administração, né, para a UFRN. Mas, basicamente, a gente cuida de toda a parte de licitações, contratos, de toda a parte dos almoxarifados, do patrimônio, da segurança, dos transportes, também da execução orçamentária, da gestão da informação e da gestão de espaços físicos comuns. É basicamente o que a gente faz na Pró-Reitoria de Administração. E como uma pró-reitoria meio, né, a gente acaba apoiando, auxiliando a atividade fim da instituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando a gente vê lá um equipamento, né, um terceirizado que está funcionando, realizando a limpeza da sala de aula, todo o material de apoio à realização das salas de aula, tudo isso é viabilizado através dos nossos processos de compras e contratações, né, que, apesar de ser uma pró-reitoria meio, a gente acaba chegando diretamente na ponta, né, com a entrega de todos os produtos, de todos os serviços que a universidade oferece nas suas diferentes áreas de atuação. Rapaz, é muita coisa, viu? A senhora foi falando aí. Como eu disse, a gente passa a viagem todinha aqui explicando o que somos nós, né? Realmente, porque toda a universidade está relacionada, né, com a administração. E eu queria saber como foi manter todas essas atividades em meio à pandemia, né, da Covid-19, que chegou em março de 2020, mudou a vida de todo mundo. Não é força de expressão, né, Maria? Realmente mudou a vida de todo mundo. E a administrativa acadêmica aqui na UFRN não foi diferente. Quais foram as mudanças, as adaptações que vocês tiveram que passar para que a universidade continuasse em trabalho, né, continuasse existindo? Exato.
A gente, Pedro, assim, desde 2018, né, a universidade ela passou a utilizar-se do processo eletrônico, o que facilitou muito, né, essa readaptação à nova dinâmica de trabalho, né, de todas as nossas ações e do que a gente continuou entregando à comunidade, mas de fato, até pelo fato de a gente utilizar os nossos sistemas integrados, os sistemas SIG, né? Os alunos obviamente conhecem mais o SIG-A, mas a gente também tem o CIPAC, que é o Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos, e o SIG-RH, que é o Sistema de Gestão de Recursos Humanos. Então, pelo fato da universidade já ter essa expertise na utilização dos seus sistemas e também pelo fato de, em 2018, né, termos tomado a decisão de passar a utilizar os processos 100% de forma eletrônica, tudo isso foi muito facilitado, apesar da mudança, apesar de todas as resistências, apesar da gente ter sim algumas atividades essenciais que continuaram acontecendo de forma presencial, apesar de tudo isso, esse processo foi facilitado. Obviamente, como gestão, todos nós tivemos que promover rearranjos na nossa rotina de trabalho e na rotina de trabalho dos nossos servidores, né? Para que não houvesse nenhuma interrupção da prestação de serviço. A gente está passeando aqui pela universidade, sim, você consegue ver como a universidade continua linda, né? Muito bonita, muito bem cuidada. Sim. Então tudo isso a gente propiciou através de ajustes nos contratos para que a universidade não parasse. Excelente, e a senhora falou que o campus universitário é bonito e de fato é. E a expectativa é que ele fique mais lindo ainda quando tiver com todos os servidores, com todos os estudantes. Isso. E estão sendo desenvolvidos. Isso, é a expectativa de todo mundo, né? Aí começou a vacinação agora, ainda não tem previsão, né, de quando volta as aulas presenciais, mas os protocolos já estão sendo desenvolvidos, né? A gente mostrou no começo do PDC a Superintendência de Comunicação com todos os protocolos, placas, álcool em gel, sinalização. Enfim, eu queria saber, na verdade, quais protocolos já estão em andamentos e qual é a preparação para esse retorno quando ele acontecer. Bom, ainda no primeiro semestre, né, do ano passado, quando a gente realmente o próprio comitê que apoia a universidade nas decisões em relação à retomada de atividades presenciais, a gente não tinha nenhuma segurança para ser assertivo em dizer que ano passado conseguiríamos retornar, como de fato não retornamos, né? Mas ainda no primeiro semestre, no final de julho, a gente deu início a um trabalho na UFRN de levantamento de necessidades para a implementação do protocolo de biossegurança que foi desenvolvido, né, por diversas áreas da universidade. Então esse protocolo foi entregue à comunidade e a partir dele a gente, enquanto PROAD, deu início a um levantamento, né, de necessidades, de demandas para viabilizar a implementação desse protocolo. Então, desde julho, agosto do ano passado, a gente fez esse trabalho de coleta envolvendo todas as unidades acadêmicas e administrativas da UFRN. A partir dessa coleta, a gente deu início a um processo de planejamento de compra e desse processo de compra a gente ultimou, né, com a realização de um pregão eletrônico, que é um procedimento que a administração pública utiliza para realizar as suas compras. Então, hoje a gente já tem disponíveis, né, os pregões eletrônicos que visam a disponibilização à comunidade dos insumos necessários à implementação do protocolo, desde EPIs até materiais sanitizantes, realmente de limpeza, na perspectiva de que quando a gente realmente tem as condições sanitárias, né, e obviamente aí que a vacinação vai contribuir muito para isso, a gente tem a disponibilidade desses insumos para que a comunidade se prepare, né, para que as unidades se preparem para esse retorno. Perfeito, e a senhora está falando aí sobre a universidade e a gente está passando, né, por alguns pontos. Nesse momento estamos chegando próximo da Escola de Ciência e Tecnologia, que além de abrigar os estudantes que fazem essa graduação, também acaba recebendo estudantes de outras graduações devido à praça de alimentação que tem aqui próximo, né, os quiosques, tem uma parada do circular. E é triste a gente ver, né, Maria do Carmo, esses prédios fechados e, além disso, tem obras paradas, né? Eu queria que a senhora detalhasse sobre essas obras, como é que funcionou essa dinâmica durante a pandemia. Foram suspensas, estão retornando gradativamente, como é que está funcionando? Bom, realmente assim, a nossa expectativa é que, eu acho que a ECT é o ponto, né, que a gente concentra aí o maior número de alunos, né, por metro quadrado, e é muito gratificante ver isso aqui cheio de gente, cheio de juventude. Mas de fato, né, a pandemia nos trouxe não só o esvaziamento dos nossos prédios acadêmicos, mas também repercutiu em alguns contratos. Você falou até no contrato de
tem um quiosque, enfim, a gente tem os contratos de canto e nesses contratos eles foram suspensos, né? A pedido dos sessionários, porque de fato a gente não tinha atividade produtiva na universidade. Sim. E também a gente teve alguns casos, sim, de contratos de obras em que foi solicitada aí a suspensão, né, em razão da pandemia. Mas a gente já conseguiu retomar parte desses contratos e claro que num caminho, numa velocidade muito menor, e quem conhece a universidade de 2011 para cá, a gente sabe que de 2011 até 2015 a gente viveu uma verdadeira roupagem da universidade. Eu até confidenciando, já vou acabar entregando idade, né? Enfim, também entrei aqui na universidade em 2004 como aluna e quando eu saí a universidade já era uma e quando eu voltei como servidora a universidade já era outra e eu vi a universidade se expandindo, né? Nesse período aí de 2011 a 2015, que é um pouco diferente da realidade que a gente tem hoje, né? A gente hoje já saiu daquele momento de expansão que veio com o Reúne, né? Que era um programa do governo federal. A gente passa mais um momento de consolidação das nossas estruturas. Então, até pelo fato de a gente ter tido uma descontinuidade de investimento ao longo do tempo aí nas universidades, recurso de capital, que é o recurso, né, destinado à realização de obras e à compra de equipamentos, isso vem caindo com bastante intensidade, né, desse período para cá. Então hoje a gente já não tem tantas obras na universidade, diferente dessa realidade que a gente tinha antes. Então a nossa perspectiva hoje é muito mais de trabalhar para manter a estrutura que a gente tem com o custeio, né, com o orçamento de custeio que a universidade recebe. Antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria só comentar um ponto da sua fala, né, que a gente tem percebido que as pessoas que a gente tem entrevistado aqui no PDC, elas entram na universidade como estudante e depois de um tempo voltam como servidor. Qual o sentimento assim, que a senhora tem pela UFRN, esse sentimento de pertencimento? A verdade é essa, é um sentimento realmente de pertencimento. A universidade, ela hoje, acho que mais da metade da minha vida eu passei aqui dentro da universidade, seja como aluna, seja como servidora, né? Então é uma identidade, né? Ela passa a ser também, hoje eu não sou só Maria do Carmo, eu sou Maria do Carmo que trabalha na universidade e que se doa a ela. Sim. Eu acho que principalmente se a gente olhar, às vezes a gente tem dificuldade, eu hoje estou na Pró-Reitoria de Administração, às vezes a gente tem dificuldade de estar na ponta. Eu não estou lá no centro acadêmico, eu não estou numa sala de aula, mas quando eu sei que o que eu faço faz com que tantas famílias, né, tenham às vezes o primeiro filho que vai se formar no ensino superior, ou tantas comunidades que têm uma ação de extensão naquela comunidade, a universidade ela vai aonde quase ninguém vai. Ela vai a todo o Rio Grande do Norte e alcança aí o Nordeste. Então, eu acho que é essa questão, essa identidade, com o que a universidade faz, disseminando o saber, é que faz com que esse sentimento de pertencimento ele seja tão forte em tantas pessoas, né? Não é só em mim, como você citou. Eu acredito que todo mundo que tem a oportunidade de fazer parte sente isso e a gente vê muitas pessoas que são aspirantes, né, a entrar na universidade que já tem esse sentimento. Vamos para a próxima pergunta que veio das redes sociais. Sim, inclusive você que está assistindo pode interagir conosco pelo Instagram e Twitter da TVU e da UFRN. A pergunta foi enviada por Lisboa_Maiara. O circular vai em outras cidades ou só em Natal? Estamos fazendo aqui um passeio, né, professor, aqui nesse veículo, mas a maioria dos estudantes, para entrarem no campus central da UFRN, utilizam o circular, que é um transporte público. Como é que ele funciona? É só no campus central? Ele é custeado pela universidade ou tem alguma parceria com alguma secretaria? Como é que funciona? Isso, Pedro. Bom, o circular ele é uma parceria que a universidade possui, né, com a STTU, e a STTU, por sua vez, com a Seturne, que é a empresa que gerencia as empresas privadas, né, de coletivo, transporte coletivo aqui em Natal. E realmente a perspectiva é de atendimento exclusivo aqui em Natal, no campus central, né? Então o circular ele tem 2 rotas definidas aqui no campus central. Atualmente, né, em razão da pandemia, a gente teve uma descontinuidade dessa rota, né? A gente conseguiu retomar a rota do circular em meados de entre janeiro e fevereiro. Acabamos suspendendo, houve a decisão também de suspensão agora com o término do semestre 2020.2, mas a gente também conseguiu retomar
já agora para o semestre 2021.1. Mas quando tiver o retorno, vai ter algum protocolo específico, já se sabe, em relação à quantidade máxima de pessoas, distribuição de álcool em gel dentro do transporte? Isso. A gente tem, né, no nosso protocolo de biossegurança da universidade, a gente já tem as recomendações de um protocolo para uso nos transportes coletivos. Então, com um retorno gradual, hoje, realmente, apesar do circular ele ter retomado as atividades, a frequência de utilização ela é bem menor, né? Então, a ideia é que a gente disponibilize esse protocolo, assim como a gente disponibilizou para as empresas que têm contratos com a universidade hoje, a gente também disponibilize para a STTU para que ele seja fielmente cumprido. Excelente, olha, então você que está aí na expectativa de voltar, continue acompanhando o PDC que a gente vai trazer todas as novidades. Maria, eu queria convidar a senhora agora para junto comigo descer, para a gente visitar aqui um espaço bem importante que a senhora vai conseguir detalhar melhor. Pode ir na nossa casa, obrigada. Vamos aqui descendo. Estou em casa. Olha, a senhora falou, estou em casa. No caso, que lugar é esse? Aqui a gente está, né, esse complexo aqui envolve 2 diretorias da PROAD, como eu citei aí, a gente, né, responde aí por diversas áreas administrativas da UFRN, mas aqui a gente tem, né, toda a estrutura administrativa da diretoria de compras e da diretoria de logística da PROAD. Diretoria de compras, né, que fica aqui atrás da gente, cuida de toda a parte da realização das licitações da universidade, para que a gente tenha a disponibilização dos produtos e serviços, né, que acabam chegando na ponta. E a diretoria de logística, que cuida de toda a parte de almoxarifado de suprimentos, almoxarifado de construção civil e também do nosso patrimônio, que é onde a gente já está chegando aqui nas nossas 2 estruturas, né, da diretoria de logística. Excelente, a gente está chegando, mas para você ver, conferir como é que funciona, eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente está de volta. Eu vou estar esperando você e a Maria do Carmo. Com certeza. Olha aí, não deixa a gente aqui esperando não, até já. O PDC está de volta, estou aqui com a entrevistada Maria do Carmo, pró-reitora de administração da UFRN. Conversamos sobre diversos pontos importantíssimos, né, da universidade e agora estamos chegando em um lugar que a Maria do Carmo conhece bem, que é o almoxarifado, né? E Maria, para que está cheio é necessário que tenha compras. Como é que funcionou o período de compras nesse período? Eu convido a senhora para entrar, fica à vontade, né? Já que a senhora costuma visitar aqui esse ambiente, vamos olhar aqui para a câmera. O que mudou na pandemia que deve permanecer quando tudo voltar ao normal? Bom, Pedro, na nossa viagem eu tinha até comentado que de fato a gente não parou. Eu acho que a prova está aqui, né? De fato a universidade ela não parou, seus processos de compra eles continuaram, claro que obviamente muito facilitado pela infraestrutura que a gente já tinha, né? De sistemas de processo eletrônico e na verdade a gente conseguiu até impulsionar a boa parte da gestão dos nossos estoques e também dos nossos processos de compra durante a pandemia. Claro que com um olhar muito mais nesse momento voltado a viabilizar os estoques para que as atividades presenciais que elas estão acontecendo, elas não sejam paralisadas, né? Elas continuem acontecendo, né? Com a segurança necessária que exige de nós nesse momento o cumprimento do protocolo de biossegurança, mas também com um olhar para a continuidade das atividades da universidade. A gente está aqui na estrutura do almoxarifado de manutenção da universidade, né? Acho que quando a gente estava vindo antes do take aí, a gente viu o almoxarifado de consumo, né? Que é o primeiro lá. Lá fica toda a parte de consumo de material de expediente, de material de limpeza da universidade, e aqui é o almoxarifado de construção civil, né, para viabilizar a realização das manutenções da universidade. Então, também nesse período, tudo isso foi muito intensificado, né? A gente teve aí bastante tempo para realizar as manutenções necessárias, né, em toda a nossa infraestrutura, também olhando para uma possível retomada das atividades. Algumas infraestruturas físicas, né, elas precisam ser adaptadas. Muito bom, viu? E aqui é só um, né, como a senhora detalhou, mas é bem grande, né? Vamos passear aqui para a gente conferir como é que funciona. Eu peço para a senhora vir para cá, para a gente ir caminhando. Para o pessoal que está em casa nos assistindo conseguir acompanhar, ver o espaço, né? Tem o pessoal ali trabalhando, usando máscara, seguindo os protocolos, né? Tem outra equipe aqui também. O álcool em gel a gente percebe que é presente. E
no começo da entrevista, a senhora comentou sobre diversas frentes que a Pró-Reitoria de Administração é responsável, e uma delas é o transporte, que a gente já falou do circular. Mas eu queria conversar com a senhora sobre uma notícia que repercutiu não só no Rio Grande do Norte, mas em grande parte do Brasil, sobre um vídeo que circulou aí no mês de fevereiro deste ano. Aqui, ó, todos os carros ligados ao FRN, ligado aqui, carro, Caterpillar, trator, ônibus, tudo, para gastar o dinheiro do governo federal. Enquanto a gente está economizando aí para botar combustível, eles estão aqui, ó, torrando o combustível. A gente conferiu o vídeo, né? E esse vídeo ele criou uma repercussão na imprensa. Foram lançadas notícias como: homem denuncia que a Universidade Federal do RN deixa veículos ligados para torrar combustível. Teve uma outra, aliás, que colocou o seguinte título: denúncia, carros da Universidade Federal do RN ficam todos ligados para torrar o combustível no fim de semana. Durante nossa conversa, Maria, a senhora comentou até sobre o corte no orçamento, né? Está realmente sobrando dinheiro para, segundo essas notícias, torrar combustível? Não, de forma alguma, Pedro. A gente teve aí um verdadeiro caso de como nascem as fake news, né? A gente tinha, na verdade, conhecimento da ação que a Coordenadoria de Transporte da PROAD iria fazer naquele dia, né? Acho que a gente teve a oportunidade, inclusive, de, ainda no dia do fato desse vídeo, a gente publicou no portal da universidade que a Coordenadoria de Transportes estava fazendo uma rotina de inspeção veicular em toda a sua frota, né? A gente tem uma frota de mais de 220 veículos, aí totalmente diversificados, desde veículos de passeio, veículos de transporte coletivo, né, que são destinados às nossas atividades acadêmicas, né, atividade fim, veículos tratores, veículos, carros, caminhonetas que fazem toda essa movimentação, inclusive aqui entre os almoxarifados. Então, a gente precisou, até pelo fato de muitos deles estarem realmente com a sua demanda de utilização muito aquém do habitual, a gente precisou fazer rotinas, né, de realmente monitoragem desses veículos com uma certa periodicidade. E aquele dia foi um deles, né? A gente dispôs toda a frota para fazer toda a rotina de checagem dos equipamentos hidráulicos, elétricos, de ar-condicionado, de sistemas de pneu, tudo isso junto com a equipe lá da Coordenadoria de Transporte, com o técnico de mecânica acompanhando, que é nosso servidor também acompanhando toda essa rotina. E a gente teve, né, um cidadão que passou, não teve curiosidade sequer de questionar o que era aquilo, fez a interpretação que achou que era devida, jogou isso nas redes sociais, e ao mesmo tempo que a gente estava noticiando, né, exatamente uma rotina de inspeção veicular que a gente tinha feito, a gente começou a receber o vídeo já numa velocidade muito maior do que a nossa contra-argumentação, que na verdade não era uma contra-argumentação, foi uma informação ativa da universidade. A gente disponibilizou isso no portal, acho que até antes desse vídeo ser circulado, que a universidade estava fazendo essa rotina de inspeção veicular, mas infelizmente, como todas as fake news, né, esse vídeo ele ganhou uma repercussão muito maior do que a verdadeira informação da universidade. E como você disse, né, esse fato ele gerou, essa fake news, ela gerou uma repercussão não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro. Inclusive, dessas instituições de checagem, né, de informações, não lembro exatamente qual, chegou a consultar um engenheiro mecânico da USP quanto ao procedimento adotado pela universidade, né? A informação já sabíamos que era fake, mas o procedimento que a UFRN adotou foi adequado, e esse engenheiro mecânico, né, ele deu esse entendimento já lá, esse site, né, que faz a checagem de informações, de que de fato a ação que a universidade tomou, ela tinha sido correta, né? Como os equipamentos, os veículos, eles estavam com a pouca utilização, com a utilização bem menor do que a esperada, do que a usual. De fato, a universidade ela tinha que implementar essas rotinas de acompanhamento e inspeção veicular, o que para nós só confirmou exatamente o nosso propósito e a ação que a gente tinha agendado para aquele dia. Mas enfim, acho que a fake news ela foi desvendada e a gente conseguiu responder à sociedade exatamente com o propósito que a gente tem, que é zelar pelo nosso patrimônio e conseguir entregá-lo realmente para as nossas atividades fins.
E esse retorno, esse respaldo à sociedade, a gente está reforçando aqui no PDC, né, que temos o quadro Expectativa Realidade, que é justamente para combater essas fake news envolvendo a universidade. Maria do Carmo, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui no PDC e pelos esclarecimentos, tanto de combate a essa fake news, como todas as outras informações. Tem estudante que está chegando na universidade agora, tem pessoas que não fazem parte da universidade e querem entender como é que funciona a administração. Então, acredito que os seus esclarecimentos ajudou todo mundo que está nos assistindo. Obrigado mesmo. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço. Desejo aí boas-vindas aos estudantes, né, que estão chegando na universidade. Dizer que a nossa expectativa é que no mais rápido possível a gente consiga encher e povoar aqui todos os nossos espaços, aqui no campus central, mas também nos campos do interior, né? E desejar a todos realmente que sejam bem-vindos e se sintam acolhidos nessa casa que tão bem me acolheu e continua me acolhendo, e é um prazer enorme, né, servir a instituição, servir a universidade e servir a sociedade do Rio Grande do Norte. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Pedro. Até uma tchau, próxima. Tchau. Até. E agora eu quero te convidar para assistir o TBT UFRN de hoje. Oi pessoal, meu nome é Manuela Justino, eu sou servidora técnica da UFRN desde 2016, trabalho na Secretaria de Gestão de Projetos, que fica na reitoria, no Campo Central, e estou aqui para falar para vocês que a minha maior saudade é de poder compartilhar o dia a dia com os amigos e colegas de trabalho e dizer que eu espero que o nosso retorno ele aconteça, mas que seja seguro para todas e todos. Oi pessoal, eu sou Nicole, servidora do DECOM da UFRN. O trabalho remoto ele se apresentou como um grande desafio inesperado para todos nós, mas com todo o esforço conjunto da equipe nós conseguimos adaptar o nosso processo de trabalho, as formas de comunicação e tem dado certo até então. Mas não é a mesma coisa do trabalho presencial, então estou com uma grande expectativa para o retorno das aulas e atividades presenciais, poder voltar a conviver com a equipe, com alunos, professores, terceirizados e os ambientes da UFRN também. Tudo isso tem feito muita falta. Nosso passeio acaba aqui, mas não se preocupe não, porque próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, tem mais PDC aqui na tela da TVU. E eu espero você!